queridos e queridas, tudo bem? Como estamos? Bom, a aula de hoje é uma aula teórica, mas igualmente importante a todas as nossas aulas práticas, porque é sobre um tema que muito interessa a todos nós que somos músicos, que estamos estudando o nosso instrumento para ser músicos, musicistas, etc. A aula de hoje é sobre estilo. E para entender estilo, a gente precisa entender sobre período. Então olha lá o que eu vou ensinar para vocês hoje. São informações bem gerais, porque na verdade eu quero que vocês tragam para mim uma pesquisa na volta às aulas. Assim que a gente voltar a se encontrar em breve, tomara, eu quero que vocês tragam uma pesquisa para mim sobre períodos, tá bom? Então olha lá. Gente, quando alguém fala que a gente toca música clássica, vocês já ouviram isso? Ai, fulano, você toca violino, você toca música clássica? Essa pessoa, ela tá pensando que ela tá dizendo que você toca esse estilo de música e tá pensando que tá falando o contrário de música popular, por exemplo. Falando em música popular, eu quero que vocês também pesquisem sobre música popular, tá, gente? Música popular é extremamente importante a gente conhecer a música do nosso lugar, a música da nossa região, a música do nosso país. E a música popular brasileira é riquíssima, riquíssima, tá? Então a gente, beleza, nós estudamos música clássica. A pessoa pensa que ela está falando clássico, na verdade ela quer dizer que você estuda música erudita. Por que eu não posso dizer que é clássica? Porque clássico é um período da música erudita. Não é que está errado, mas é que, de repente, se ela está pensando num compositor do período romântico e ela fala clássico, é porque ela está pensando que toda música erudita é a música clássica. E não, a música clássica é uma parte, é um período. É importante falar para vocês também que esses períodos, pessoal, assim como tudo nas artes, não começa aqui um período, século XVII, pá, século XVIII começa outro período, acabou do XVII. Não. Isso tudo são mudanças que acontecem paulatinamente. O que significa isso? Aos poucos, devagar. Um período novo que chega, ele chega contradizendo um pouco o período anterior, mas ele não quebra totalmente com esse período anterior. Ou seja, pessoal, digamos, eu vou falar aqui para vocês sobre 3 períodos. 3. Música barroca, música clássica, música romântica. Tá? Olha só como a música erudita é rica, ela tem vários períodos também. Cada jeito de tocar é diferente. Quando vocês passarem essa etapa de aprender as notinhas, de fixar bem a forma, a mudança de posição, começarem a estar legais aqui no arco, quando vocês começarem a sair dos métodos iniciais dos instrumentos de vocês, violino, viola, e começarem a tocar concertos, vocês vão perceber que cada jeito de tocar, para cada período, é diferente. Se eu for tocar uma música erudita, uma música clássica, um concerto clássico, eu vou tocar com aquele tipo de arco, de arcada, referente à música clássica. Se eu for tocar uma música barroca, eu vou tocar com aquele estilo de arco mais barroco. E romântico, a mesma coisa. Cada período ele traz características, e é por isso que é nesse sentido que interessa muito nós sabermos história da música. É por isso que quando a gente cresce, quem for fazer curso técnico, faculdade de música, mestrado, doutorado, cada vez mais a gente se aprofunda no conhecimento teórico da música, que é infinito, é imenso, é muito interessante, é muito bonito de estudar, gente. Então, para nós que somos performance, vamos tocar, vocês vão perceber que quando chega no final do curso, que vocês forem tocar o recital de vocês, quando vocês forem se formar lá no conservatório, vocês vão notar que vocês vão tocar provavelmente uma música barroca, uma música clássica, uma música contemporânea, que é um outro período, que é o período, né, que vem depois de todos esses. Então, pessoal, olha só. Eu quero que vocês tenham pelo menos noções gerais sobre esses períodos, porque eu quero que vocês façam uma atividade em casa pra mim. E na volta às aulas eu quero saber se todo mundo fez, tá bom? Quero que vocês tragam pra mim na volta às aulas. Que vai ser o quê? Quero que todo mundo traga um pequeno estudozinho, pode ser feito impresso, pode ser à mão, colocando lá pra mim umas características que aprendeu, se escutou uma música daquele compositor, qual foi, o que sentiu quando ouviu aquela música,
qual foi a diferença entre um período e outro. E eu vou falar um pouquinho mais sobre eles agora para vocês entenderem como vai ser a atividade, tá? Então, olha, gente, o período barroco é um período que foi ligado muito à espiritualidade, à religião, à parte mística, à natureza. Ele é um período marcante de contrastes. Então, os compositores que escreveram na época do barroco escreveram muito essa música com esse teor religioso. E escreveram muito também de forma contrastante. Como, professora? A música, de repente, estava lá forte, super forte, e de repente, piano, baixinho, que significa piano, significa tocar com pouco volume, né? Que a gente sabe que quem está estudando mais um pouco à frente aí, as técnicas, né, para tirar o volume do arco, pressão aqui no primeiro dedo que vai reduzir, onde a gente vai tocar, enfim, coisas técnicas que não vou entrar muito a fundo aqui. Mas o período barroco tem essa coisa do contraste, é marcado por uma sensação de pulso contínuo, e um dos compositores mais importantes foi Bach, Johann Sebastian Bach, nesse período, tá, pessoal? Século XVII, né? Aí vai a transição do século XVII para o século XVIII, e século XVIII, vamos dizer, período clássico. O período clássico foi marcado pela ciência, pelas novas ideias, pela clareza de ideias, enfim. Então, desse momento que a ciência está tomando a frente no século XVIII, os compositores começaram a querer escrever as músicas de uma forma mais clara, com uma forma muito clara, de uma forma muito limpa. Então, essa clareza, essa limpeza, ela tem que aparecer na hora que a gente toca. A gente tem que mostrar isso na nossa arcada, essa pompa que a gente chama. A gente vai mostrar isso na forma que a gente toca o arco e etc. Depois a gente vai ter uma aula pessoalmente disso para eu tocar para vocês um pouquinho de cada estilo para vocês entenderem a diferença, tá bom? Outra coisa muito, muito interessante é que ela vai contrastar também com essa questão do barroco, porque o barroco, eu esqueci de falar, ele tem muitos ornamentos. Ornamentos são enfeites na música, digamos assim. E já o clássico não vai mais ter esse interesse tão grande nos ornamentos, entendeu? É bem diferente. Um compositor muito, 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 muito importante nessa época, por exemplo, foi Mozart, tá? E por último aqui, vou falar hoje, para nossa aula ser bem rapidinha, sobre o período romântico, que é um período onde essa clareza vai deixando de ser tão importante, essa coisa tão métrica, tão limpa, tão certinha, e dá lugar à emoção, à necessidade de que apareça o sentimento, o passional do ser humano, aquela coisa mais melosa, mais dramática, o que faz a pessoa chorar de escutar. Tem vários compositores também muito importantes no período romântico, tá? Eu vou citar aqui o Tchaikovsky, por exemplo. O próprio Beethoven, ele tem um período clássico, logo no início, que ele está dentro do período clássico ainda, ele escreve muito com as características do clássico, que eu falei, e depois ele já começa mais a puxar para o período romântico. Então, o que eu quero que vocês tragam para mim, na volta às aulas, pessoal, quero que vocês tragam para mim uma obra que vocês escutaram de cada compositor desse, que vocês me digam o que vocês sentiram e as diferenças entre uma e outra, como foi que vocês sentiram isso na percepção de vocês, tá bom? Então esse é o exercício de percepção para casa. Conheçam o máximo de obras que vocês puderem, conheçam os compositores, procurem saber quem mais escreveu nessa época, como se escrevia, tá? Que a gente vai ter nossa aula futuramente, todo mundo junto, para que eu possa mostrar para vocês um pouquinho sobre essa diferença no arco, essa diferença de sonoridade entre os períodos, tá? Então é isso, meus amores, fiquem com Deus, boas férias, a gente ainda tem uma aula ao vivo amanhã, e aproveitem essa infinidade de conhecimento que é a música, tanto a música erudita quanto a música popular. Procurem conhecer, procurem escutar um pouco sobre choro. Eu vou fazer uma aula sobre choro, porque nossos instrumentos são perfeitamente utilizáveis também para o choro, que é um gênero musical brasileiro maravilhoso, rico, que eu quero que vocês conheçam, assim como tantos outros, né, da nossa música brasileira. Então, é isso que fica para vocês. Conhecimento nunca é demais, de estudar nunca se perde. E eu tô aqui para qualquer dúvida, e até a próxima. Um beijo, espero que tenham gostado de saber um pouco mais sobre os períodos. Tchau, tchau.